Olá, irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada a respeito do controle de Deus sobre a sua criação, ou seja, do universo, da natureza e do ser humano e, sobretudo, das pessoas que compõem, que constituem o povo de Deus, que é a igreja formada por pessoas que creem em Jesus Cristo como o seu Salvador. Será que tudo isso que está acontecendo no universo, será que Deus está alheio a tudo isso? Será que Ele nem está vendo, não está ouvindo? Será que todas essas coisas que acontecem, as coisas ruins que acontecem no mundo, a maldade do homem que se multiplicou, que se triplicou, será que tudo isso está fora do controle de Deus? Será que Deus não está vendo isto? Vamos fazer a leitura e vamos ter a resposta da Bíblia Sagrada. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Vamos ver como é a atitude do próprio Deus, né? Eu acho que ele nunca ouviu na história da humanidade o seu nome ser clamado. Os ouvidos de Deus estão atentos, seus olhares estão atentos ao clamor do ser humano. Então, nunca na história Deus ouviu tanto o seu nome ser chamado, ser clamado pelas pessoas, né? Pela sua igreja, que somos nós. Vamos ver o que a Bíblia responde sobre isto. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4, que diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, e todo o seu sustento. Então veja só que Jesus estava observando. Mas o que tem a ver isso, essa leitura, esse texto, com o que eu falei anteriormente, que o que Deus está fazendo, né? Como Deus está observando tudo isso que está acontecendo no mundo. Será que Deus virou as costas para a sua criação? Será que Deus não está nem se incomodando com o que está acontecendo? Pelo contrário, está tudo no controle de Deus e Ele está apenas observando. Está observando, atento, com seus olhos, com seus ouvidos, né? A forma da Bíblia falar que Deus tem olhos e tem ouvidos, tem mãos, é uma forma de dar sentido para nós, que nós possamos entender as grandezas de Deus, né? É um antropomorfismo, ou seja, dar forma humana a Deus. Então, por isso que a Bíblia não consegue, o ser humano não consegue explicar a dimensão de Deus. Então, nós colocamos então essas figuras de linguagem, né? A mão, os ouvidos de Deus, o olhar de Deus, né? Observar. Então veja só que Deus está só observando qual vai ser o desfecho disso, né? Qual vai ser o final de tudo isso,
não o final dos tempos, mas ele quer ver como se comporta, como o ser humano se comporta diante disso tudo. Ele estava ali observando aquela mulher pobre, observando as pessoas que iam lá depositar o seu dinheiro no gasofilácio, né? Gasofilácio eram umas caixas, uns cofres que haviam no templo lá de Jerusalém, e as pessoas colocavam ali as suas ofertas. E Jesus, de longe, observou a atitude dessa mulher, né? E sem conhecer essa mulher, ele observou que era uma pessoa pobre e que ela estava ali doando a sua oferta de coração, né? Dando todo o seu sustento. Então, veja só, a questão aí é a observação de Deus. Observar é olhar atentamente, né? Ficar só observando sem falar nada, examinar todo o contexto, tudo o que está acontecendo, né? Ele está só observando o que está acontecendo agora na humanidade, está olhando minuciosamente cada autoridade, cada pessoa, cada indivíduo ali, cada pensamento, cada pessoa que está blasfemando contra Deus e todas as coisas que estão acontecendo, né? As coisas ruins, as calamidades, as mortes, está observando ali tudo, mas tudo no controle de Deus, né? No final dos tempos, aqueles que forem salvos irão para a vida eterna e estarão com Deus. Então, as pessoas que faleceram, as pessoas estarão nesse lugar preparado por Cristo, que é a Nova Jerusalém. Então, Deus está observando dos altos, né? O Salmo 11, no versículo 4, que diz: o Senhor está no seu santo templo. É um lugar aí que a Bíblia descreve para identificar um lugar onde Deus está observando. Embora agora o Espírito Santo está dentro de nós, mas está em toda parte. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos, veja só, uma forma antropomórfica de dar a forma de homem a Deus. Os olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, né? Deus está atento a cada indivíduo, a cada autoridade que está aí cometendo esses desajustes, né? Essas corrupções que estão acontecendo, e está vendo também o coração das pessoas boas, né? Que estão ajudando o seu próximo. E no Salmo 33, versículo 18, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, os que o temem. Então, Deus está no controle também daquelas pessoas, dos verdadeiros irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Sobre os que o temem, ou seja, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você tem esse temor a Deus, esse respeito, né? Essa forma de você lidar com Deus por meio da oração, isso significa um sinal de inteligência, de sabedoria. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, veja só que Deus está só observando. Os olhos do Senhor estão atentos sobre os que o temem. Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, Deus está observando e está ouvindo também o clamor do povo, né? As orações, ou mesmo que você faça a sua oração silenciosa, Deus conhece o seu pensamento. Então, Deus está só observando
tudo que está acontecendo, está aguardando o tempo dele, para que, após tudo isso, após essa observação, ele vai então se apresentar e vai informar, vai se apresentar a cada um de nós, nos questionando: onde está a tua fé? Onde você colocou ali, incentivou, ajudou, orou pelas pessoas, pelos enfermos, pelas autoridades? Ou você simplesmente renunciou o meu nome, renunciou a fé? Talvez seja essa pergunta que Cristo vai te fazer. Então, Deus está nos observando a tudo, né? Ali, naquele naufrágio, quando ele estava num barco e que os pescadores estavam ali, o barco quase afundando, Jesus Cristo estava lá na polpa, né? Lá no porão do navio, só observando até onde ia a fé daqueles apóstolos que estavam lá em cima do barco, né? E eles demonstraram ali a falta de fé, e aí Jesus Cristo então sobe e acalma a tempestade, acalma o mar e fala, questiona eles: homens de pequena fé. Então veja só que Cristo estava ali no barco, né? Observando tudo, observando as atitudes e a fé daqueles pescadores, daqueles apóstolos. E ele também agora está dentro de nós, só no controle de tudo. Nós somos esse barco e Deus está dentro de nós, só para nos acalmar, para nos guiar, para nos guardar. Então, agora sim, agora nós temos o próprio Espírito Santo dentro de nós, sabemos que Deus está no controle de tudo, temos que esperar mesmo essa tempestade passar, mas Deus está só observando, principalmente, a maldade do homem, está observando os pecados, as autoridades que não estão agindo corretamente. Então, que Deus nos proteja e nos guarde, e a cada dia nos guie e nos direcione para que essa tempestade passe e nós voltemos para as nossas igrejas para louvar e agradecer a Deus por tudo isso. Agradecemos então, em nome santo de Jesus Cristo. Amém.